Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. Que a paz do Senhor abunde em vossos corações hoje e para todo sempre. É com muita alegria, é com imensa satisfação que estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor e daremos sequência aí ao estudo que estamos fazendo quinta-feira. É um estudo bem light, bem tranquilo sobre o Sermão do Monte. Sigamos aí a estudar e já de imediato vá abrir nossa Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Falaremos do verso 17 ao 24. Antes de começarmos a falar, quero te convidar a orar comigo e também é bom que esperamos nossos irmãos chegarem para participarem conosco dessa live. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Se eu puder responder, e logo em seguida estarei respondendo. Vamos orar. Também oremos pelos contaminados. Estão muitas pessoas contaminadas pelo Covid-19, pelos profissionais que estão trabalhando e por todos que sejam impactados direto ou indiretamente por essa crise que estamos passando. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és bom, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, te agradecemos por esse espaço onde estamos juntos, reunidos, para falarmos da Tua palavra. Desde já, Pai, eu te peço, ilumina minha mente, ilumina a mente de quem for ouvir essa mensagem hoje ou quando a pessoa acessá-la, para que possa entendamos juntos a Tua vontade para a nossa vida e para a humanidade, Senhor. Ó Pai, também oramos a Ti por todos aqueles que estão na linha de frente do combate a essa doença, os profissionais da saúde e também da segurança, Pai, que estão trabalhando aí arduamente e temos sido ceifados, Pai, a cada dia. Todos os dias sobem o número de contaminados, Pai, na área da saúde, na área da segurança pública e várias pessoas que agora são nomes, não mais números, têm se contaminado e, consequentemente, muitos têm perdido a sua vida, Pai. Abençoe os familiares daqueles que tiveram seus parentes levados por essa pandemia. Consola, conforta, Pai. Ó Pai, abençoe os profissionais que estão diretamente ou indiretamente trabalhando por conta dessa pandemia. Livra-nos de todo mal. Pai, eu te peço, usa-nos e guia-nos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico alegre por estar aqui contigo nessa noite, para junto compartilharmos da palavra do Senhor, mas face ao que está acontecendo no mundo, me entristece muito, porque pessoas têm morrido. E hoje, logo cedo, eu tive a notícia que um amigo que estava internado faleceu. Não suportou ao coronavírus e faleceu. Novo, 39 anos, pastor da Igreja Batista lá em Santa Cruz, profissional, trabalha a mesma profissão do que eu, veio a falecer. E isso tem nos entristecido, porque temos visto que isso não é brincadeira e está chegando mais rápido do que possamos imaginar. Essa doença está chegando. Cuide-se. Preserve-se. Tome as devidas precauções. E vamos clamando ao Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Eu quero, como eu disse, começando, falar um pouco mais do Sermão do Monte. E hoje falaremos no capítulo 5 de Mateus, do verso 17 ao 24. Antes de fazermos essa leitura, estarei lendo, como as outras quinta-feiras, versículo a versículo, explicando versículo a versículo. Eu quero que você entenda, você precisa entender que essa leitura não é uma leitura desconexa. Isso é a terceira parte do sermão que Jesus se reúne no monte e está explanando como é a vida com ele.
algo muito semelhante aconteceu no Antigo Testamento, que foi Moisés, de frente a toda a congregação, lendo as tábuas da lei e dizendo o que era e como deviam as pessoas viver com os 10 mandamentos. Assim como Moisés reuniu o povo e passou para ele os mandamentos, Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele reúne o povo naquela montanha e ensina, olha, é isso. Como eu falo toda quinta-feira, você não precisa gravar a Bíblia toda. Para mim é humanamente impossível, mas se você gravar o Sermão do Monte e pôr ele em prática, certamente você estará caminhando para o céu. A paz do Senhor a todos que têm chegado aí. E qual é o contexto que Jesus está falando do verso 17 ao 24? Ele está falando para as pessoas que entenderam o que é ser e o que eles têm que fazer para serem bem-aventurados. E também, logo após, ele explicou que essas pessoas que são bem-aventuradas são o sal da terra e a luz do mundo. Então, para essas pessoas, Jesus começa a explicar outra perícope, outra parte. Ele começa a explicar mais acerca do que é ser cristão. Então você não pode pegar esse versículo 17 ao 24 e querer interpretar ele isolado. Você vai caminhar fora do trilho. Você precisa ler do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 5 até aqui, que são as bem-aventuranças. Logo após, os bem-aventurados, Jesus diz que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Para esses, Jesus ensina que eles são assim, que eles devem ser assim, que eles são sal da terra e luz do mundo. Para esses, ele continua a ensinar. E nesse continuar a ensinar, Jesus diz assim no capítulo 5, no verso 17 de Mateus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. O povo aqui, eles viviam sob a lei de Moisés. Eles viviam os 10 mandamentos. E Jesus está falando algo que era além dos 10 mandamentos. Aqui você vai ver que nos 10 mandamentos não matarás. E aqui é não se irás. Então está falando, olha, eu não vim para você deixar de cumprir a lei. E é muito comum nós vermos hoje em dia as pessoas falam, não, a lei ficou para trás, a lei não existe mais. Quem falou, querido? Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Eu vim para cumpri-la. E como eu gosto de dizer aqui na igreja, a graça, ela não é mais fácil que viver na lei. Muito pelo contrário. Eu gosto de falar que Jesus engrossou o caldo. Porque se você cumprisse a lei à risca, era regras de conduta. Agora com Jesus é muito mais de como só se comportar. É o que você está pensando no seu interior. Se na lei o homem devia cumprir de forma que todos vissem o que ele estivesse fazendo, mas na graça, além de você ter que cumprir a determinação de homens, Cristo analisa o seu coração. Então, queridos, o caldo engrossa. Fica muito mais sério. E é por isso que Cristo está dizendo, olha, eu não vim para anular a lei. Muito pelo contrário. A lei é para ser cumprida. Eu estou cumprindo a lei. Com toda certeza, vos afirmo, verso 18, que até os céus e terra passem, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Ora, quero fazer uma pausa para te lembrar que a lei para o judeu era a Bíblia. A palavra de Deus era a lei que ele tinha que cumprir. Hoje, nós devemos cumprir a lei de Deus, muito mais, e o caldo é muito mais grosso do que no passado, porque hoje, além de nós devemos cumprir a lei de Deus, nós precisamos cumprir o Código Penal,
o Código de Processo Penal, o Código Civil, os decretos, as emendas, as ordens das autoridades emanadas. Então, hoje, além de cumprir a lei de Deus, nós devemos cumprir as leis dos homens que estão sobre nós. E também devemos regular aquilo que vai no nosso coração. Então, viver na graça hoje é muito mais difícil. Por isso, querido irmão, se na sua cidade, você que é cristão, se no seu município existe um decreto que você deve sair na rua de máscara, lembre-se, toda autoridade é constituída por Deus. E desobedecer à lei é pecar. Que Cristo disse, eu não vim cancelar a lei, eu cumpro a lei. Agora, você não deve só cumprir a lei. Você deve agir como eu ajo. Além de você cumprir a lei do homem, você deve fazer o seu melhor de ser um bem-aventurado, ser sal da terra, luz do mundo e dar bom testemunho. Portanto, queridão, se na tua cidade está aí, fica em casa, fica em casa. Se na tua cidade, se você precisar ir no mercado, ao médico, ou qualquer outro lugar que você precise ir, vá de máscara. Evite aglomerações. Isso é cumprir a lei. Estamos cumprindo a lei. E descumprir a lei não é bíblico. Voltando ao verso 18. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço que se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, você não pode deixar de cumprir nenhum i da lei. A menor vírgula da lei você deve cumprir. Caluniar o seu irmão é pecado, você não está cumprindo a lei. Porque a lei diz que caluniar é crime. Levantar falso testemunho é crime. Levantar-se e irar-se contra alguém, a ponto de agredi-la, é crime. Isso é descumprir a lei. O que Cristo quer dizer para nós hoje, olha, muito mais do que cumprir e seguir os mandamentos bíblicos, você tem a obrigação como cristão de cumprir a lei. E igreja que abre em época de quarentena está descumprindo a lei. Por isso que nós fazemos nossos cultos em ambientes fechados ou apenas do pastor e alguns músicos que estão afastados. Porque isso pode, não é aglomeração. Cumprir a lei é a vontade de Deus. E muito mais. É o que Jesus diz. Nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei até que se cumpra. Você não pode deixar de cumprir nenhum mínimo traço da lei. Seja cristão, seja cidadão, seja homem e mulher de Deus, cumpra a lei. Verso 19. Lembrando que Jesus está falando isso para os judeus. Eu que fiz um paralelo com nossos dias hoje. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Olha que perigo de você querer ensinar. Hoje eu me assusto, num bom sentido, que eu vejo que todo mundo quer ensinar. Ensinar é bom. Só que, assim como um professor de matemática precisa ir à universidade para ensinar matemática, querido, você não vai ser um professor bíblico de ver no YouTube. É sério. A responsabilidade de ensinar traz implicações eternas. Não estou dizendo que você que não tem formação não pode ensinar, muito pelo contrário, estude. Se você se dispôs a ensinar ao próximo, e esse é o mandamento de Jesus, ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazer discípulo é ensinar, você precisa aprender dele. Você precisa crescer nele, muito mais do que apenas crescer na graça. Deveis crescer no conhecimento. Quando eu, testemunho pessoal, escolhi seguir a Cristo na linha metodista, foi porque a linha metodista é uma linha equilibrada. Você pode tanto buscar a graça e o poder de Deus, como você pode se aprofundar nos estudos que ninguém vai te apontar o dedo de ambos os lados.
Infelizmente, tem alguns colegas que, se você estiver num determinado local e buscar o conhecimento, vão falar que você é frio. E se você estiver em outro lugar, se você buscar o poder, vão dizer que você não estuda. Isso não agrega valor a nada. Isso não soma em nada. O que soma é ir por todo mundo pregar o evangelho. Se você quiser buscar o poder de Deus, busque o poder de Deus e seja cheio. Mas também busque o conhecimento. Porque a sua missão é ir de fazer discípulo. Porque é isso que diz o verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, ou seja, Jesus está falando para os bem-aventurados, Jesus está falando para aquele que ele ensinou, que são sal da terra e luz do mundo, que eles não podem desobedecer, ou seja, quem segue a Jesus não pode desobedecer nem o menor mandamento. Pastor, é sério? Sim. Sabe como é que você faz para avaliar alguém se ele é sal da terra e luz do mundo? Se ele obedece à lei. A lei dos homens, a lei de Deus. Se a pessoa não faz isso, ore por ela. Não devemos apontar o dedo, e sim orar. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Queridos, eu verdadeiramente não sei como será o galardão. Não sei. Um dizem que são coroas, outro diz que são postos como se fosse no quartel. A Bíblia não diz o que será o galardão. Apenas diz em pequenos versículos, em pequenas passagens como essa, em pequenos trechos, que uns serão mais do que terão mais como os outros. E aqui Jesus está dizendo que aquele que ensinar errado aos homens será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Nessa época de YouTuber, e Facebook, FaceTime e tudo mais, as pessoas querem discursar e ter uma boa eloquência para receber muitos likes, para ser reconhecido como alguém famoso que sabe falar. E por isso, muitas vezes, nós cometemos a gafe de falar coisas que agradam, para recebermos muitos joias. Porém, muitos joias na terra ensinando errado te faz ser o menor no reino dos céus. Eu não sei como é, mas se eu fizer certo aqui na terra, eu serei reconhecido como eu fiz certo no céu. É o que a palavra de Jesus diz. Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Olha, irmãos, existe uma classe chamada escribas e fariseu. Uma classe aí, tentando resumir de forma simples, quem escreve a lei, quem copia a lei, por isso estuda e conhece, e quem faz cumprir a lei. E eles eram muito assim incisivos nesse cumprir. A exemplo de Paulo. Paulo não era um grande pecador quando ele perseguia os cristãos. Paulo, ele cumpria à risca a lei. Mas quando ele se deu conta que, caramba, ele não veio cancelar a lei, ele veio cumprir e fazer muito mais. Ele virou o maior pregador do evangelho daquela era. Ou de todas as eras, que ouso a dizer. Porque ele entendeu. Ele entendeu que a minha justiça, ou aquilo que eu acho ser certo, tem que exceder muito aos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus faziam na íntegra, assim, exigiam que você cumprisse a lei na íntegra, mas em seus corações, em grande maioria, eles eram maldosos e enganosos. E por isso que Cristo, que sonda corações, está dizendo, olha, a sua justiça, vocês que são bem-aventurados, vocês que são sal da terra e luz do mundo, a sua justiça ou aquilo que vocês acham ser justo e certo tem que exceder muito aos escribas e fariseus.
E ele fala na sequência, olha, ele pega o extremo. Verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está aqui parafraseando os 10 mandamentos. Não matarás, mas quem assassinar está sujeito ao juízo. Ou seja, como é que funcionava naquela época? Se alguém matasse o seu irmão, ele estava sujeito ao juízo. Se alguém matasse uma irmã sua, um irmão, um amigo, a pessoa estava sujeito ao juízo. Mas só quem cometesse o ato de assassinar. Ou seja, se você ficasse com muita raiva de alguém, a ponto de querer assassiná-la e guardasse essa mágoa no seu coração a vida inteira, não tinha problema. Você passava pelo seu Chiquinho na esquina e falava assim, olha, em seu coração, eu tenho a vontade de matar esse cara. Não tinha problema. Porque a lei dizia, não matarás. E é o que Jesus disse, aquele que não exceder os escribas e fariseus. Olha o que ele diz na sequência. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao juízo. Nossa. Eu quero que alguém me responda. A graça é mais fácil do que a lei? Muito pelo contrário. Na lei você não podia matar, mas você podia se irar por qualquer motivo. Entenderemos aqui na sequência do Sermão do Monte que esse irar é irar-se sem motivo. E a palavra do Senhor diz que aquele que se ira não deve cessar tardio em perdoar. Lógico, irmão, ficaremos chateados, ficaremos zangados, as pessoas podem nos entristecer, mas esse irar-se e entristecer-se não pode nos fazer querer ter vontade de matar aquela pessoa. Ou esse nosso entristecer e irar-se não pode crescer e criar raiz em nosso coração. Nós devemos ser rápidos em perdoar. Pastor, é difícil. É difícil. Vou pegar contigo pesado agora? Alguém assassina um ente querido seu. A sua vontade é se vingar e matar essa pessoa que matou o seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu esposo, seu pai, a sua mãe. A sua vontade é essa, matar. Mas Jesus diz, não. Comigo é diferente. Mesmo que você se irar, você tem que ser sal da terra. Você tem que ser luz do mundo, como ele disse antes, porque o seu proceder, o seu modo de viver é para dar bom testemunho de Deus, dizendo o seguinte, olha, se alguém pecar contra você ao ponto de ser um crime hediondo, você não deve cumprir a lei à risca de querer matar essa pessoa. Você deve fazer a diferença. Você deve ir lá, mudar a atitude, perdoar quando todos diz que era para matar. Impossível. Humanamente falando, sim. Humanamente, cumprir a determinação de Cristo é impossível. E não conseguiremos sozinhos. É por isso que a palavra do Senhor nos aconselha a orar sem cessar. A buscar o Pai. É por isso que o Senhor te recomenda a mergulhar no oceano do Espírito e não ficar com águas apenas pelas canelas. O Senhor te convida a ter profundidade com Ele, porque só quem pode cumprir esses mandamentos de Cristo são aqueles que têm profundidade no Espírito. Ele continua. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Jesus engrossa o caldo, queridos. Na lei, era muito simples. Cumpriu a lei à risca, tá bonitão na foto com Cristo, com o Senhor. E ele diz para os bem-aventurados, ele diz para aqueles que são sal da terra e luz do mundo, que qualquer que fizer isso será levado ao fogo do inferno. Querido, você não vai conseguir viver essa guerra, lutar e vencer essa guerra, que não é contra carne ou sangue, que é contra principados e potestades,
com a força do seu braço. Se você, com a força do seu braço, com o seu intelecto, com aquilo que você julga ser correto, tentar cumprir isso que Jesus ensina no Sermão do Monte, nós falharemos. Nós falharemos. Recomendação para a sua vida: busque o Senhor enquanto se pode achar. É Ele que te fortalece. É Ele que nos dá graça. É Ele que nos encoraja e nos impulsa a ser mais do que vencedores. É por isso que Paulo diz, no final da carreira: combati o bom combate. É luta, irmãos. É batalha, como diriam meus irmãos em Angra. É batalha, pastor. Não é fácil. Mas todo mundo que combate o bom combate, colocando o general na frente da batalha, vence. Porque o general, quando vai na frente da batalha, ele inspira a tropa a lutar igual ele luta. Você já deve ter visto aí algum filme, quando o comandante ou o general, ele puxa a frente de batalha e corre na frente, e você às vezes pode até se questionar, né? Mas o cara é o rei, o cara é o comandante, o cara é o general. Por que ele está correndo na frente? Para inspirar aqueles que lutam com ele. Quando Cristo vai na frente da sua guerra, ele não vai porque ele não diz que você não sabe lutar. Ele vai para te encorajar a ser assim como ele foi. Servo de Deus, que cumpre a lei e muito mais, que cumpre os desígnios do Senhor. Olhe para o seu general, olhe para o rei, olhe para aquele que está à frente da nossa batalha, que ele vai te inspirar a combater o bom combate. E melhor inspiração para combater o bom combate do que ele não existe. Como eu costumo dizer, existem tantas outras aí religiões com seus líderes que, humanamente falando, suas histórias são inspiradoras, mas são histórias. Eles diziam como o povo devia viver e conduzir. Nós temos o privilégio de ser o único povo que a sua divindade, que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores não nos ensina como fazer. Ele veio ao mundo, desceu em carne e ensinou na prática. Ele ensinou com exemplos. E ele diz no final, olha, assim como eu venci, você também pode vencer. Cristo é aquele general, é o comandante da batalha, é o Rei dos Reis que está à frente da igreja. E ele vai combatendo, e a igreja que segue triunfante, olhando para o general, combate um bom combate e tem inspiração para continuar lutando. Porque a nossa vitória, a nossa força não vem dos nossos braços, vem do Senhor que está à frente da batalha contigo. Deus, queridos, mandou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o nosso general de guerra, que ele está na frente da sua vida, e pode vir o desemprego, pode vir a doença, pode vir a enfermidade, pode vir a peste, a tempestade, que ele está na sua frente, e assim como ele venceu, ele te fará mais do que vencedor. Lembra como é que é uma batalha? Todo mundo que corre na mesma direção que o comandante corre, luta e vence a batalha. Mas os medrosos abandonam a batalha e fogem do campo de batalha. Eles podem até manter a vida, mas não vão ter vitória. E sabe qual é a vitória que Deus quer te dar? A vida eterna com Ele. Crente que está na batalha e larga o campo de batalha e foge, não tem a vitória que Deus quer trazer à sua vida. Deus quer te dar vitória, irmãos. Mas a vitória que Ele quer te dar não é que você fique sentado aí no seu sofá, de braços cruzados, esperando algo cair do céu. Ele te deu a fé como escudo. Ele te deu a palavra dele como espada. Ele diz, vai ao campo de batalha, que eu sou contigo. Ele não te diz, vai sozinho e se vire. Ele vai, vem atrás de mim que eu estou correndo aos campos, à frente de batalha, avante pelo rei. E ele garante a vitória. Ele garante a sua vitória, queridos, porque ele é o general de guerra. Verso 23. Assim sendo, Jesus continua dizendo, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, pausa
Ele está falando para os bem-aventurados. Ele está falando para os que são sal da terra e que são luz do mundo. Ele está falando, olha, vocês são aqueles que por onde vão, a luz que emana de você espanta a terra e o sabor e o sal que vocês são contagiam o mundo. Ele está dizendo, olha, vocês não interpretem a lei, meramente a lei. Ouçam também o que eu falo. Vão. E diz, se trouxer a tua oferta ao teu altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, os bem-aventurados, os que são sal da terra e luz do mundo, vão até o Senhor oferecer sacrifício de louvor, sacrifício de vida, oferecer o seu coração no altar do Pai. Ele diz, vocês que está vindo aqui, você que está na sua casa aí hoje, glorificando ao Senhor, mas em seu coração, lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Quero falar para você, igreja, que não fala com seu pai, que não fala com a sua mãe, que não fala com seu irmão, que não fala com todo mundo, que mete malho em todo mundo à torta direita, que a sua boca é mais falar mal do que falar bem. E no domingo à noite, ou não, estamos fechadas, igreja. Ou que quando está na frente da igreja, está de terno, gravata, bonitão, oferecendo o seu coração ao Senhor. O Senhor está falando com você. Você que quer cumprir as bem-aventuranças, que quer ser luz do mundo, sal da terra, mas não fala com a sua mãe, não fala com seu pai, não fala com um colega de trabalho, não fala com algum. Ele diz, antes de você vir aqui na minha presença entregar a sua oferta, lembra-te que daquele irmão tem alguma coisa contra ti. E quando você for entregar a sua oferta, o verso 24 diz, deixa ali diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Gente, como tem crente que tem inimigo e aos domingos oferecem oferta aos pés do Senhor. Eu não quero julgar ninguém, mas é o que a palavra diz. O próprio Jesus reuniu aqueles que ele estava ensinando a nova lei, que o Sermão do Monte é a nova lei para os cristãos, não cancelando os 10 mandamentos ou todos os outros que vieram na sequência, e sim engrossando o caldo, como eu digo. Ele está dizendo, olha, você que aí é como os fariseus, ficam todos pomposos em redes sociais, nas igrejas, no ministério de louvor, em púlpito, oferecendo louvores, corações abertos, ofertas, e não fala com qualquer um que seja. Para. Recomendações de Cristo. Vai lá, reconcilia-se com seu irmão e depois você volta. Aleluia. Verso 25. Entre em acordo depressa com seu adversário. Lembrando que, o que ele falou anteriormente, aquele que cometer assassinato pela lei, pela graça, aquele que se irá. Antigamente, na lei, você só era condenado por aquilo que você fazia. Jesus poderia falar assim na época da lei, olha, se você assassinou alguém, antes de você vir à minha presença oferecer o seu sacrifício, vai lá e peça perdão à família daquela vítima que você assassinou. Plausível. Pastor, perfeito. Ele tem que ir lá mesmo. Só que Jesus, no Sermão do Monte, engrossa o caldo. Ele diz assim, olha, você que se irá chamar seu irmão de raca, de idiota, chamar o seu irmão de qualquer coisa que seja, você que no seu coração tiver raiva de alguém, antes de você vir à minha presença, vá a essa pessoa e peça perdão, e não fale mal dela pelas costas. Parece que hoje rasgamos nossas Bíblias e fazemos ao contrário. Vamos a público, vamos aonde quer que seja, metemos o malho na mão, naquela pessoa que nós não gostamos, deixamos de falar com pessoas qualquer que seja, e no domingo somos os mais santos e gostamos de apontar o erro dos outros. Aquela igreja ali, ó, só tem pecador.
Eu não falo com 5 pessoas ali, porque as pessoas não são dignas. Ó, me fiquei chateado e parei de falar mesmo. Porque comigo é assim. Irmão, se você procede assim, eu não sei de onde tu tirou isso. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Ela diz, verso 25 do capítulo 5 de Mateus, entra em acordo depressa com teu adversário. Adversário é aquele que você não gosta, tá, querido? Porque ninguém luta com amigo. Ninguém sai a guerrear contra um amigo no mundo antigo. Os judeus nunca foram guerrear contra alguém que era amigo dele. Eles só iam lutar contra os seus adversários. Ele está dizendo assim, olha, adversário é aquele que você não gosta. Entre em acordo depressa com o teu adversário, consequentemente, entre em acordo depressa com aquele que você não gosta, enquanto estás com ele no caminho do tribunal. Porque, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Sabe o que Cristo está dizendo? O que diz lá em Apocalipse. Senhor, meu Pai, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônio? Nós não fizemos isso e aquilo? O que Deus fala? Apartai-vos de mim. E a pessoa sai até sem entender por que se apartou, por que Jesus mandou se apartar, porque a pessoa não falava com o pai, não falava com a mãe, metia o mal em todo mundo, falava mal, era fofoqueiro, era quizumbeiro, era contendeiro, era tudo e era crente. Orava, demônio saía, pregava e todo mundo dava glória a Deus, fazia de tudo, porém não fazia o básico. Queridos, como eu disse no começo, números estão virando nomes. Nós podemos partir amanhã. Eu estou me sentindo mal, com febre, espirrando, com tosse, posso estar com Covid, e aí? Um exemplo. E se você morrer? Jesus, assim como alertou os bem-aventurados lá no Sermão do Monte, ele está te alertando nessa noite. A vida passa. Hoje você tem 15 anos, daqui a pouco tu tem 50. É rápido. E aí? Crente, 30 anos. 30 anos que eu não falo com o meu desafeto. Que eu não falo com quem eu não gosto. Que eu não falo com o meu adversário. Se alguém te feriu, você não precisa andar abraçado com essa pessoa. Mas essa pessoa não é o seu adversário. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Querido, Satanás não brinca de ser Satanás. O que ele tem lançado de setas em nosso meio e tem gerado desafeto entre homens e mulheres que deveriam ser irmãos, não está no gibi. E quem está vencendo essa guerra é Satanás. Porque se ele lançou uma seta no seu coração e você se irou e ficou com raiva de alguém a ponto de não suportar nem olhar no olho dessa pessoa, Satanás venceu. Como eu disse, quem vai na frente da igreja não é Satanás. O comandante do nosso exército é Cristo. E assim como ele perdoou lá naquela cruz, Pai, eles não sabem o que dizem. Ele não fez aquilo para ser um jargão, uma frase de efeito no futuro. Ele fez aquilo para te falar, olha, eles me chicotearam, eles cuspiram em mim, eles colocaram uma coroa de flor de espinho na minha cabeça, eles me pisaram, eles me humilharam, eles me traíram, eles fizeram tudo, eles me renunciaram, eles me negaram e no final eu peço ao Pai que perdoe a eles. Ele não fez aquilo para mostrar que ele era melhor. Ele fez aquilo para mostrar que você pode dar o seu melhor. E o seu melhor é imitar a ele. Ele muito mais do que palavras bonitas, ele quer que você dê exemplos. Muito mais do que ser reconhecido, ele quer que você seja igual a ele. Lembra que cantamos? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu.
quando o campo diminua eu não posso ter adversários. Eu devo engolir meu orgulho todo dia. Quando essa pandemia acabar, e ela vai acabar, aqueles que ficarem devem reconsiderar suas vidas. Será que a minha vida tem sido para a glória de Deus? Irmão, não se iludam. Estamos em guerra contra um vírus. E me perdoe a franqueza. Alguns vão morrer. Mas sabe o que me alegra? Não é clichê, não. O viver para mim tem que ser Cristo. E o morrer é lucro. Alguns vão morrer, irmão. Se você não tem conhecido perto de você morrendo, eu tenho. Pessoas saudáveis, sadias, estão falecendo por conta do vírus. Falei mais cedo. Um amigo de trabalho meu hoje, pastor da Igreja Batista lá em Santa Cruz, faleceu hoje de manhã por conta do coronavírus. Homem de Deus, pregador do Evangelho, policial militar, honesto, trabalhador, morreu. Não é brincadeira, queridos. Não é brincadeira. E tantos outros têm morrido. E é por isso que Jesus diz no verso 25, eu vou ler novamente, entre em acordo depressa, não é amanhã, é o mais rápido possível. Se você não pode sair por conta da pandemia hoje, assim que ela acabar, entre em acordo. Peça perdão. Faça contato. Não sei. Eu não sei para quem Cristo está falando isso, mas ele está falando para alguém. Peça perdão. Enquanto ainda está com ele no caminho do tribunal. Enquanto ainda caminhamos juntos para o dia do julgamento final. Enquanto caminhamos, quer dizer, enquanto estamos vivos. Peça perdão enquanto ainda tem vida. Enquanto caminhamos juntos pelo caminho estreito. Para que acontecendo que o adversário te entregue ao juiz. Se você, querido, não cumprir essa ordem, não pense você que o promotor dos pecadores não vai te acusar perante a Deus. Sabe por que existe a analogia do tribunal? Porque vai existir o juiz, que é o Senhor, o advogado, que é o nosso paracleto, que é o Espírito Santo de Deus, e o promotor, que é o Satanás. Todos compareceremos a esse tribunal. É inevitável. Pode ser amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, não sei, eu não sei. Quando perguntaram a Jesus, ele falou, não cabe a nós saber. Apenas interprete os sinais. E, queridos, os sinais estão aí. E naquele tribunal vai dizer, olha, Senhor, eu fui reto e justo. Vai se levantar o promotor lá, querido, vai falar assim, olha, ele não falava com Chiquinho e com a Chiquinha. Como é que ele foi justo, Senhor? Conta um argumento, não tem defesa. Quem conhece um pouquinho de direito, conta uma prova técnica, não tem defesa. O cara comete um assassinato, ele fala que não, mas a câmera de segurança filmou ele fazendo aquilo. Acabou, a casa caiu. E é isso que o acusador vai fazer. Metaforicamente falando, imagine a sua vida sendo 24 horas filmada na câmera de segurança. E tudo que você fizer vai ser usado contra você no tribunal. Metaforicamente falando, tá, irmãos? Você não vai falar assim, o pastor é herético, isso não está na Bíblia. Metafórico, irmão. Metaforicamente falando. A sua vida é monitorada 24 horas por dia pela câmera de segurança eterna. E no dia do tribunal, as provas técnicas, se tiverem prova técnica contra você, serão apresentadas. Senhor, eu expulsei demônios. Vai vir lá a prova circunstancial. Aqui, ó. Ele falou que era isso, mas como ele vivia no oculto, no escondido. Contra fatos não há argumento. Verso 26. Com toda certeza afirmo de que maneira alguma sairá dali, enquanto não pagares até o último centavo. Vamos encerrar por aqui, queridos. Semana que vem continuamos aí com o adultério do coração. Continuamos a sequência do Sermão do Monte. Mas o que foi falado aqui foi muito sério.
É a terceira quinta-feira que estudamos consecutivamente o Sermão do Monte. Na primeira quinta-feira, vou repetir o começo, o Senhor falou das bem-aventuranças e de o que fazer para ser um bem-aventurado. Na segunda porção da palavra, do capítulo 5, o Senhor ensina que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra para que o nome dele seja glorificado. Você ser luz do mundo e sal da terra não é para a sua glória, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui, Jesus dá um grande exemplo que eu gosto de falar de. Ele engrossou o caldo. Na lei, era o fazer. Na graça, ele julga, além do que você faz, aquilo que está no seu coração. Deus é aquele que julga nossas atitudes. Metaforicamente falando, antes da graça, a câmera de segurança era fraca. As imagens não viam o interior. Com a graça, Cristo deu um upgrade no sistema de segurança. E as câmeras agora, além de filmarem o que você faz, ela filma o que você pensa. Para a área da saúde, na graça, na lei, era apenas o raio-x do tórax. Pegava apenas partes duras e ossos. Na graça, é uma ressonância magnética onde o médico consegue ver até o sangue circular na veia. Jesus é aquele que julga muito mais do que atitudes. Ele julga corações. E o que ele quer para você é que você seja um bem-aventurado. E sendo um bem-aventurado, seja a luz do mundo. E por onde quer que você vá, trevas sejam dissipadas. E após as trevas serem dissipadas, o tempero do sal que você é, contagie e faça a mudança aonde quer que você esteja. Para concluir, eu quero orar por você. Quero orar por você que ouviu essa palavra e ficou sensibilizado por ela, que o que Jesus quer é mudar a sua vida. E se de repente você ouviu essa palavra e pensou, caramba, Senhor, eu realmente necessito da mudança que vem de Ti. Eu quero ser aquele que quando for a batalha, não fuja pelos flancos. Eu continue avançando à frente, porque o meu general vai na frente da batalha, nos conduzindo à vitória. Ore comigo. Senhor, te louvamos, te bendizemos, porque Tu és muito bom, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por Tua palavra preservada no Teu livro, que ecoam aí de geração em geração. E muito obrigado por elas chegarem até nós hoje. Pai, que o Teu Espírito encontre morada em corações e que Ele faça a mudança necessária para que nós sejamos bem-aventurados. E sendo bem-aventurado, que nós verdadeiramente possamos ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Toque em vidas nessa noite, Senhor. Toca em famílias, Pai. Toca em cada lar. E aonde necessita da mudança, que Teu Espírito Santo vá trabalhando, vá atuando, vai poderosamente transformando, Pai. É o que eu te peço. E nós te pedimos também, Senhor, mais uma vez, pelos profissionais da saúde que estão na frente de batalha, pelos profissionais da segurança pública que incansavelmente estão na rua rodando, sem parar, Pai. Preserva-nos, Senhor. Preserva-nos, Pai. Pois se continuar assim, não vai ter mais ninguém para atender nos hospitais. E não vai ter mais ninguém para rodar nas ruas, Senhor. Usa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Desejo para você que você tenha uma noite abençoada. E como eu digo sempre, as portas físicas da igreja podem até estar fechadas. Não fomos proibidos de pregar o Evangelho, mas entendemos que o momento é crítico e as leis devem ser cumpridas. Por isso, nós aí estamos temporariamente evitando de nos reunirmos, de nos aglomerarmos, porque por amor à sua vida, por amor ao próximo, nós entendemos que não podemos dar brecha para que pessoas sejam contaminadas através de mim. O ato de usar a máscara, o ato de estar em casa, é um ato de amor para que você pense sempre que você está com a doença, que
que você não contamine o seu próximo. Se nós nos comportássemos como se eu fosse sempre um possível contaminador do próximo, eu devo evitar contaminar o próximo. Que Deus te abençoe. Estarei impetrando a bênção apostólica e logo após estaremos encerrando. Amanhã, antes de terminar, temos o culto aí de oração às 19h30 pelo aplicativo Team Link. Se você deseja estar conosco ali no aplicativo, é um aplicativo de videoconferência que conecta até 300 pessoas simultaneamente. É uma benção. Eu aprendi a glorificar mais o Senhor ainda pela ferramenta que Ele tem feito chegar até nós. Do conforto da sua casa, você pode ver o seu irmão ou outro e um orar pelo outro e vai ser e é uma bênção. Se você deseja estar aí conosco pelo aplicativo, a Igreja Metodista Wesleyana se reúne em Leeds, se reúne todas as terças às 7h30 da noite e às sextas às 7h30 da noite por esse aplicativo, onde a igreja está junto, congregada, louvando ao Senhor e ouvindo a poderosa palavra de Deus. Se você deseja estar conosco por esse aplicativo, comente aí, eu quero participar. Faça contato, eu mando o link pelo seu WhatsApp e você estará convidado a estar junto conosco a louvar ao Senhor por esse aplicativo. Você que me ouve, convide alguém, mande o convite para alguém pelo aplicativo, para que ele possa estar junto ali conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu mandei o convite no grupo da minha família, só uma curiosidade. E meus primos lá de Itaperuna estavam aí ontem, foi terça-feira, junto comigo, junto conosco, no bate-papo lá, no culto online. E depois que ele acabou, meu primo me ligou, pô, cara, tava lá, foi legal, pô, que bênção, não sei o quê. Então, convide o próximo, mande o link para alguém vai participar e vai ser abençoado para a glória do Senhor. Vamos proclamar o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre todos nós e todos digam amém. Que Deus te abençoe, tenha uma grande noite, compartilhe essa mensagem, vou estar colocando ela no YouTube, mandando o link dos nossos grupos, compartilhe para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe, saudade de você, um beijo no seu coração e a paz do Senhor.